Olá, sou Cíntia Samarone e começa agora Filosofando com Bert. Nosso tema hoje é traição, porque ela acontece. Para começar a falar sobre traição, eu vou explicar para vocês o que é traição, né? Então, numa parceria de casal, e hoje nós temos várias e várias formas de parceria, né? Na atualidade, existem várias formas de parceria. E o que é essa parceria? Nada mais é do que um contrato entre duas pessoas. Então, como num trabalho você faz um contrato, na parceria de amor também existe um contrato, só que é um contrato inconsciente muitas vezes, né? E esse contrato é emocional e também sexual. Então, por exemplo, existem casais que têm relações abertas e de repente eles podem ter parceiros sexuais diferentes desde que aquilo seja comunicado. Se de repente uma relação extraconjugal não foi comunicada, talvez aquela seja a maior traição do que a relação em si. Para que vocês entendam que o contrato, quanto mais claro o contrato entre duas pessoas, mesmo na relação amorosa, e para isso nós temos que nos conhecer muito bem, dentro desse processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, mais fácil fica comunicar o que está funcionando e o que não está funcionando, assim como qualquer outro tipo de contrato ou parceria que a gente faz na vida. Normalmente, quem trai são meninos e meninas e não adultos. Então, como é que nós trabalhamos isso nas constelações familiares, né? Então, normalmente, os meninos que ficam como filhinhos da mamãe ou as meninas como filhinhas do papai, então a menina tem que estar sobre a esfera das mulheres e o menino sobre a esfera dos homens. Gente, entendam isso filosoficamente, tá? Filosoficamente é a energia do feminino e a energia do masculino. Quando eu não tô, ou quando de alguma forma na minha infância algo foi interrompido, o meu amor foi interrompido, eu posso ter perdido meu pai, perdido minha mãe, eu posso ter sido abandonado, eu posso ter sido rejeitado. Então, pode acontecer que o pai teve que ir embora e nunca mais voltou e tem aquele complexo de abandono, eu fico no meu menino ou na minha menina. E aquilo traz um buraco enorme dentro de mim e do meu peito. E o que eu faço? Eu não viro adulto. Eu passo a virar a criança machucada e ferida que busca o tempo todo no outro algo que preenche. Como o outro não está lá para preencher e sim para trocar a vida com você, eu vou para fora e começo a buscar em outras pessoas sem parar algo que me preencha. Mas na verdade, esse é um caminho que só você pode fazer. É o caminho de crescer e virar adulto. Como eu falei no vídeo anterior, você tem que fazer este caminho sozinho, curando cada ferida e pondo cada coisa em ordem. Então, os meninos e meninas traem, os adultos não traem. Por que eles não traem? Eles não traem porque, vamos supor que um casal se casa, aquele homem ele já tem um propósito maior na vida, que é o propósito de formar família, de cuidar dos filhos, de proteger aquela família, como aquela mãe, de trazer a parte toda dela emocional, todo o amor, todo o carinho que vem do feminino, tá? Independente de que contrato, que tipo de relação você está estabelecendo com o outro, quando você está no adulto, você não precisa daquilo. Se de repente você está numa relação e aquela troca já não faz mais sentido, então assuma a sua responsabilidade, porque pode acontecer, os ciclos acabam, gente. Então é possível que uma relação acabe, mas ela pode acabar de uma forma muito, muito mais clara, mais íntegra, quando eu chego e comunico ao outro.
reconheço a importância dele, reconheço que ele faz parte da minha vida e da minha história, mas agora ele já não está trazendo mais aquilo que eu preciso. Então aquele ciclo se acabou e na natureza tudo é assim, vários ciclos, eles começam e terminam. Só que quando a gente reconhece a importância deles, tudo bem, daí eu posso liberar também o outro para novas histórias. E tá tudo certo. Tá? Então existe uma forma também de terminar relacionamentos de um jeito bom. O que pode acontecer também? Na história do masculino, trair e ter várias mulheres era uma coisa normal na história. E às vezes, naquela linhagem, a crença de que homem só é homem quando trai é uma coisa que fica natural. E a pessoa que não olha para a sua linhagem e muitas vezes até critica tudo que acontece, julga e não aceita como é, ela vai repetir aquele mesmo padrão na sua relação afetiva. Então, vejam a importância dessa exploração e dessa investigação da sua história e da história da sua família, tanto do lado do pai quanto da mãe. Pode ser muitas vezes também que eu, por raiva mesmo que meu pai traiu a minha mãe, eu vou lá e traio também porque eu estou julgando. Mas também pode ser que uma mulher, por raiva que o pai traiu a mãe, ela vai lá e trai o marido como se ela quisesse vingar as mulheres da família. Então, tem muitas e muitas dinâmicas que podem acontecer na traição. O que tem que ficar claro é que a gente traz junto os sistemas e que se nós conseguimos amadurecer e ficar no nosso lugar de adulto, olhando com clareza e com retidão o que está acontecendo, é possível estar numa relação de verdade ou mesmo acabar uma relação de verdade sem a traição. E se o outro me trai, o outro está lá o tempo todo e você até está enxergando que aquilo faz história, eu devo aceitar isso? Veja, na questão das trocas, o Bert Hellinger traz uma coisa muito clara. Ele diz que as trocas têm que ser equilibradas e ele diz que as trocas têm que ser equilibradas tanto para o bem quanto para o mal. Então tem um exemplo que ele traz que é muito interessante. De repente, um homem trai uma mulher. Se ela perdoar, Bert diz que isso não é legal, porque quando eu perdoo, primeiro eu me ponho acima do outro, e quando eu perdoo, eu não dou a dignidade do outro assumir o que ele fez. Então, porque é muito importante que cada um de nós se responsabilize por aquilo que é seu. Então, como é que eu posso? Eu quero tentar de novo, eu sinto que aquele ciclo não acabou. Então, eu posso fazer algo mal para ele um pouco menos do que ele fez. Então, o Bert trazia o exemplo que o homem traiu. O que a mulher faz? Ela vai pegar as coisas e vai viajar com uma amiga, gastando o dinheiro dele durante 2 meses. Tá? Ela fez algo um pouco menos. Daí ele faz algo um pouco menos, porque ele vai ficar com raiva, ele vai expressar raiva. Ela faz um pouco menos, até que esta balança daquilo que não é legal se equilibre e eu possa de novo estar fazendo alguma coisa de legal e aquela relação continua dançando, né? Tem um livro do Juan Garriga que eu adoro, que chama Bailando Juntos. Então, eu acho que a dança, ela conta muito como funciona uma relação, né? Você tem que ir seguindo o passo do outro. Opa, mas daí veio um passo errado naquela dança. E daí eu pisei no pé do outro, e daí o outro me pisou no pé até que vocês consigam dançar de novo em harmonia. Então, a traição vem muito do nosso sistema, às vezes vem da nossa história também. Tem histórias nossas antigas, de repente nós somos traídos e não engolimos aquilo, né? Se eu permaneço na relação, às vezes por vingança eu vou trair, mas tudo isso inconscientemente. Eu já tive muito caso no consultório que por vingança a pessoa vai lá e trai.
e que isso de repente uma hora vai acabar, não vai funcionar, tá? Ou porque eu fiquei com raiva do meu parceiro passado e ai do que vem depois, porque eu vou dar o troco no que vem depois. Então veja, não dá para não limpar a nossa história, gente. A gente precisa olhar, reconhecer, atravessar, mergulhar na raiva, na dor do que aquilo me trouxe, aquela dor da traição que o meu antigo parceiro trouxe pode ser uma dor minha junto com dor de todas as mulheres do meu sistema, perceber quais os padrões das mulheres ou dos homens do meu sistema. Então, não é pouca coisa a explorar. Mas daí vocês me perguntam, é possível então ficar mais leve? É possível, desde que eu tenha disposição e ação para estar olhando isso de frente. Então, por que tantas pessoas perdoam a traição e ficam? O que acontece com essas pessoas? Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender a lealdade invisível aos nossos sistemas. Então, do mesmo jeito que eu falei que os homens traem porque aquilo era legal no seu sistema familiar, as mulheres muitas vezes ficam submissas porque elas precisam, como mulher e como todas as mulheres da família, fazer aquilo para que a relação mantenha, para não abandonar a família, não abandonar os filhos. E daí ela não tem coragem, fica naquele peso às vezes pelo resto da sua vida. Outra coisa que pode acontecer é a pessoa ter necessidade, uma necessidade íntima que vem daquele cérebro mais primitivo de variedade. Então tem gente que fala assim, você não consigo ficar com um parceiro só, né? E a pessoa está falando aquilo genuinamente. E o que acontece? Aquilo vem da essência, pode vir do sistema, mas pode vir de alguma parte dela mais instintiva, né? Que é aquela parte dos homens primitivos, né? Que eles faziam sexo por conta da preservação da espécie. Porque assim, não existe casamento sem sexo. O sexo, ele é extremamente necessário porque é da onde vem toda a energia da vida para que a vida possa ir adiante. Então, e daí o que essa pessoa tem que fazer? Ela também tem que fazer um processo de autoconhecimento para conhecer melhor a sua essência, porque se ela conseguir sair daquele instintivo e ir para o cérebro mais emocional ou mais evoluído, ela vai entender que ela pode variar de outras formas, pela criatividade, pela arte, pela paixão por outras coisas na vida, pelos desafios da vida. E isso é muito legal. Uma coisa que vem muito da infância também é a pessoa querer ser vista. Então, a criança ferida dela não foi vista suficientemente da forma que ela queria, e o que ela vai fazer? Ela vai querer o tempo todo provocar situações, e traição pode ser uma delas, para ela ser vista. Porque pode ser pelo negativo ou pelo positivo, ela quer ser vista de qualquer jeito. Então, importante identificar todas essas questões, né? Lembrem, é muito importante lembrar como nós éramos de criança, né? Eu dou muito esse exemplo no consultório para os meus clientes. A criança, quando ela está chateada, ou ela vai atrás da porta, fica muda, não quer falar com ninguém, ou ela é birrenta, ela se joga no chão, ou ela vai fazer alguma coisa negativa, né? Explorem como vocês eram de criança, explorem a raiz. Claro que o processo terapêutico vai ajudá-los a fazer isso, mas explorem a raiz do que você faz para obter atenção, para obter amor, para obter proteção. E assim vai ser muito mais fácil que a traição esteja longe de você. Qual a solução para a traição? A solução é incluir a outra parte, porque quando a gente tem tanta raiva, a gente exclui. Inclui a outra parte porque ela faz parte da sua história. Quando você inclui, você pode ficar livre para ir para o novo, para ir para uma nova relação. Então, atravesse a dor, inclua a outra parte e daí você pode continuar a sua vida rumo à evolução. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Se vocês gostaram, toquem o sininho, se inscrevam. Se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar pelo Instagram, que é Cíntia Samarone. Eu estarei à disposição. E até o próximo vídeo.